Exortação à unidade. Nós vamos ler alguns versículos falando sobre a exortação à unidade, a humildade cristã, passando para o capítulo 2. Amém. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos intimideis por causa dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afeto e compaixões, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Aleluia. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Por sentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus que nos deste o privilégio de estarmos aqui, né, irmão? Uns trabalharam muito, né? Uns cansados, uns às vezes as enfermidades também perturbam, né? O Felipe disse para vir hoje, estava desanimado, o olho doendo, e pensou que ia chegar o horário de ir para o culto e o olho doendo. Louvado seja Deus. Mas passou, graças a Deus, e ele está aqui. Às vezes, irmãos, a gente está um pouco enfadado, cansado da luta do dia a dia. Obrigado, irmão. Amém. E Deus vê todas as coisas. Quando nós procuramos se prontificar, embora às vezes cansado, mas para estar na presença do Senhor, irmãos, isso é agradável a Deus. Aleluia.
A Bíblia fala dos filhos de Deus, porque está muito alto, né, irmão? Baixa só um pouquinho, por favor. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia fala, queridos irmãos, dos filhos de Deus e dos filhos das trevas. Dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Aleluia. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes, mais ágeis que os filhos da luz. Quem é filho das trevas? Pessoas do mundo, pessoas que não conhecem a Deus, mas quando é para fazer algum movimento que lhe dá prazer, eles vão, não quer saber o horário, nada vai impedir. Por exemplo, às vezes se prepara para um futebol, um jogo de bola, tem que ser 12 horas, não pode deixar só esfriar não, lá para as 4h30, 5 horas, não dá certo, não entra pela noite, é 12 horas. Ninguém se movimenta. Sobe em pau de arara, uma turma de gente, um carro, se for muita gente, vai 2 carros, mas vamos para lá. Solzão quente gritando lá e olha, assistindo. Os que gostam dos movimentos dessa vida, eles vão, irmãos, com alegria. E tudo que pratica, que exercita, não lhe traz glória da parte do Senhor, porque na verdade é coisa do mundo. Não lhe dá condição de ser abençoado, porque está separado de Cristo. São coisas do mundo. E a Bíblia diz: no meio do mundo, o que no mundo há, se alguém o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. E muitas vezes nós que conhecemos Jesus negligenciamos a obra de Deus, negligenciamos, ficamos como se não fosse tão importante. Se der certo, irei. Este hábito, queridos irmãos, está sobre muitos crentes. Não é só um, é muitos. Mas eu direi nessa noite, em nome de Jesus, que é agradável ao Senhor que nós possamos padecer por Cristo, revelar o nosso amor a Cristo pela nossa dedicação à sua obra. Aleluia. Eu li nessa noite uma passagem que fala sobre a nossa conduta na presença do Senhor. Exortação à unidade, fala de uma comunhão, do amor fraterno, o amor de Deus. Aleluia. Esta unidade, ela leva a nós todos tornarmos uma pessoa, a mesma fé, o mesmo proceder, mesmo ânimo. Onde estivermos, estarmos unidos a Cristo. É tão fácil, irmãos e irmãs. Na igreja a gente está ligado em Deus, está em espírito de adoração, ouvindo a palavra, glorificando o Senhor. É mais fácil. Quando termina o culto, estaremos nos nossos lares e devemos manter de pé este mesmo vínculo, irmão. Aleluia. Mudou somente da casa de Deus, do templo, para a nossa casa. E lá também Deus vai estar presente conosco, porque nós somos do Senhor.
Deus requer que lá na nossa casa nós possamos também mostrarmos como salvo, crente, compromissado com o Senhor. Louvado seja Deus. Vem o trabalho, lá no trabalho também. O Senhor deseja que nós possamos também dar frutos, demonstrarmos a nossa vida de salvo, uma conduta baseada no Santo Evangelho, vivendo para Deus. Aleluia. Exortação à unidade ou ao amor fraternal. Que possamos caminhar nesse mesmo vínculo de comunhão com o Senhor, na mesma fé, mesmo ânimo, cada um lutando pela causa do Evangelho, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, diz o apóstolo, escritor aos Filipenses, apóstolo São Paulo: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Glória a Jesus. Irmãos, a fé é uma dádiva do Senhor para nós. Jamais alguém consegue essa dádiva naturalmente. Crer que Deus existe, essa fé não é tão importante não, irmão. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem, mas a fé que vem pela pregação do Evangelho, que nos faz temer o nome do Senhor, e a escolher como Senhor absoluto a nossa alma, para sermos servos dele. Essa fé, ela tem um grande valor. Ela é uma fé que vem do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça e salvo mediante a fé que vem de vós, é dom de Deus. Um dom. Deus deu a você este dom, a fé, para acreditar no Senhor, a crer sem ver, acreditar pela palavra que ouve, pela palavra que lê, crer pela pregação do Evangelho. Essa fé, irmãos, nos impulsiona a ficar de pé, a esperar Jesus voltar, desprezar o pecado para estar santo na presença do Senhor. Aleluia. Então, por essa fé que nos foi dada, o apóstolo aconselha: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Louvado seja Deus. Quando estivermos juntos aqui, estamos nessa mesma fé, esse mesmo ânimo, lutando em prol da causa do Evangelho, procurando a cada dia estar firmado no Senhor. Mas o apóstolo aconselha que, ainda que não sejamos vistos, mas que estejamos ausentes, que possamos comportar também da mesma maneira. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Somos uma família. Embora o nosso DNA seja diferente do outro, né? Família, sobrenome diferente, mas pela fé estamos unidos a Cristo. Somos a família que vai morar no céu. Somos a família que Cristo vem buscar, como cantou a nossa irmã Márcia, aquele louvor
o Senhor vem nos transladar. Foi a irmã Rayane, a irmã Rayane, a irmã da irmã Márcia. O Senhor virá nos transladar e nos buscar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nem todos nós dormiremos, mas dormiremos no suar da trombeta. Quem disse isso? O apóstolo São Paulo. Todavia ele já dorme no Senhor, e nós estamos aqui no presente momento como igreja do último momento, né? A igreja que aguarda Jesus voltar. E nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, nem todos dormiremos, mas dormiremos suado também. Irmãos, a qualquer momento Jesus se manifestará. Aleluia. Jesus está às portas. Está escrito, quando veio Jerusalém sitiada, Israel está cercado por inimigos querendo destruir. E muitos até dizem que Israel é poderoso. Eles são filhos da promessa. Deus é pelo seu povo, mas está em guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão perdendo suas vidas? Povo da promessa, Israel. Quantas crianças, quantas pessoas inocentes, quantas pessoas que não fez nada, não disse nada, mas estão perdendo suas vidas. Aleluia. Tudo isso é princípio de dores, sinais para o fim do século. Bendito seja Deus. E nós que aqui estamos, devemos a cada dia nos aproximar do Senhor. Pastor, como devemos aproximar de Deus? Na leitura da Bíblia, irmãos. Ler a Bíblia, ter a Bíblia como algo muito importante para você, porque é importante. Todo dia, ler o capítulo da sua Bíblia, leia. Vai ser bom para você. Aleluia. Todo dia você lê um capítulo, e na luta do dia a dia, do trabalho que você exercita, você pode refletir no que você leu. Isso é bom. Você vai crescer na graça e no conhecimento. Você pode buscar a Deus na leitura da Bíblia, na oração e na santificação. Se santificando em Cristo, vigiando, procurando estar no Senhor. Certamente que Ele vai te abençoar. Louvado seja Deus. E em nada vos imiteis, e em nada vos intimideis, por causa dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Irmãos, a palavra do Evangelho, a mensagem do Senhor, nem todos os crentes querem receber, nem todos aceitam o ensinamento, nem todos recebem a palavra, ouvem. Existem os que até questionam, criticam, mas isso não faz bem. O apóstolo está falando, queridos irmãos, no versículo 28, e em nada vos intimideis, por causa dos que resistem, porque para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Para você que ouve a palavra, que recebe a palavra, que crê na palavra, isto é para salvação e vem de Deus. Mas para os que resistem à sã doutrina,
a palavra do Senhor. O apóstolo diz que isto é para a sua perdição. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós sabemos que o verdadeiro salvo, Cristo intercedeu por ele. Cristo intercedeu e ele é a nossa intercessão, né, diante do Pai. E acreditando que o verdadeiro salvo, ele creu para morar no céu, ele nunca vai abandonar a Cristo facilmente. Quando a Bíblia diz assim, que com respeito aos falsos mestres, se possível for, enganarão os próprios eleitos, se possível for, mas não está dizendo que vai ser possível. Deus peleja pela sua igreja, Deus vela pela sua igreja. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele venceu por nós. Jesus diz: tenha bom ânimo, você tenha fé, acredite, persevere. No mundo tereis dores e aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então Cristo venceu, irmãos. Então ele é poderoso, capaz de fazermos mais do que vencedores. Aleluia. As lutas às vezes nos cercam, mas não devemos se desanimar. Devemos nos alegrar no Senhor, ainda que a tempestade sopre tão forte, a tempestade venha tão forte na nossa vida, mas devemos olhar para Jesus. Aleluia. Ele pode acalmar a tempestade, a fúria do mar. Ele pode fazer cada um de nós sermos mais do que vencedores. Aleluia. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aleluia. Irmão, o mundo não sabe o caminho para a eternidade. Nós sabemos que é Jesus. E ser crente não é tão fácil. Dizer ser crente, sim, é fácil. Mas ser crente compromissado com Deus não é fácil. Mas eu quero dizer que não é impossível, porque nós não estamos caminhando só. Nós não estamos nesta batalha caminhando só, não, irmão. Jesus está conosco. Aleluia. O salmista Davi diz que na angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então o Senhor está presente no seu povo. Ele sabe aquilo que nós possamos suportar. O apóstolo diz que nenhuma prova foi nos dada além das nossas forças, que não possamos suportar. Nós possamos suportar, Deus nos dá prova, juntamente com a prova nos dá o escape. Ele fará com que você possa vencer e glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós cremos em Cristo. Foi a melhor coisa que a gente fez nessa vida. A melhor coisa que a gente fez nessa vida foi crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Aleluia. E não é simplesmente crer e estar tudo bem. Não foi só para isso que nós conversamos aqui. O apóstolo menciona neste versículo, porque vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quando o crente não conhece o Evangelho, irmão, qualquer
tempestade, ou alguém olhar de mau grado, eu não vou mais para a igreja. Despreza Jesus, como se Jesus não tivesse valor nenhum, eu não vou mais para a igreja. A irmã me disse, me deu uma piada, o irmão me deu uma piada, eu não vou mais para a igreja. Aleluia. Outros, às vezes, se aborrece com o irmão ou com a irmã, eu vou para outra igreja. Irmãos de Jesus, manda que devemos amar uns aos outros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, e o Senhor Jesus nos aconselha que devemos amar uns aos outros. Se eu amo, logo eu terei facilidade para perdoar, para estar junto. Se eu amo, eu vou padecer por amor a Cristo, e nada vai fazer eu desprezar a Jesus, abandonar meu compromisso, porque eu amo. O apóstolo diz assim: nada nos separará do amor de Cristo, minha fome, minha espada, minha morte. Para isso acontecer, queridos irmãos, o crente, ele precisa conhecer a Deus. Ele entende ainda que chegue a perecer, perder a sua vida, mas ele não pode abandonar o Senhor, porque quando terminar aqui, continua na glória. Jesus disse: daquele que der a sua vida por amor de mim do Evangelho, achará. Mas quem quiser salvar a sua vida, perderá. Aleluia. Se eu amo ao meu Deus, e há no meu coração o amor de Deus, logo eu vou poder perdoar, eu vou ter prazer de estarmos juntos, porque nós somos uma família. Louvado seja o nome de Jesus. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves, está em mim. Irmão, o apóstolo São Paulo escreveu várias epístolas e ele mencionou várias vezes: seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. O apóstolo São Paulo, ele imitava a Cristo, e ele forçava os irmãos a serem meus imitadores. Às vezes o crente, ele conhece um irmão de outra denominação, ou uma irmã, conhece outra irmã de denominação, e tenta copiar alguma prática que aquela pessoa exerce. A irmã faz assim, vou fazer também. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Mas se você conhecer uma irmã santa, um irmão santo, e tentar se imitar, olha, não é errado. O apóstolo Paulo chegou a dos seus irmãos ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. E ele demonstrou com a sua conduta, um compromisso com a palavra do Senhor.
Irmãos, se nós formos ver a história dos nossos irmãos antepassados, os apóstolos, só João, o evangelista, que escreveu o Apocalipse, este homem velhinho foi lançado na ilha, e este homem, a sua morte foi diferente, mas os demais tiveram uma morte muito triste. Todavia, eles sabiam o que lhe aguardava após a morte, a glória do Senhor. Louvado seja Deus. A história do apóstolo São Pedro sendo preso e sentenciado para ser crucificado por ser pastor em Jerusalém. Quando chegou o momento, irmãos, foram buscar o apóstolo Pedro e ele pediu permissão para fazer um pedido. Talvez alguém esperava que ele ia dizer: pois a partir de hoje eu não irei pregar o Evangelho, não serei pastor. Certamente esperava essa pronúncia do apóstolo Pedro, mas a sua palavra foi esta: não sou digno de ser morto, crucificado como foi o meu Senhor Jesus, mas crucificai-me de cabeça para baixo. O pedido era para ser crucificado, mas com as cabeças para baixo. Fizeram, irmão, mas ele não abandonou Jesus. Aleluia. Aleluia. Será que você poderia enfrentar pelo menos a metade dessa perseguição e tirar uma nota 10 diante do Senhor? Será que poderia passar por esse processo e estar de pé diante do Senhor? Aleluia. Jesus está forte, irmão. Louvado seja Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afeto e compaixão, contemplai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Louvado seja Deus. Muito abençoe, Senhora. Por favor. 8h30. 8h30. Obrigado, irmão. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que versículo lindo, irmão. Nada façais por contenda. Louvado seja Deus. Irmãos, tudo que nós façamos nessa vida, nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Nada façais por contenda, contendendo, competir, é chamado de emulação, obra da carne, e nem por vanglória, o Senhor vai descer. Nós somos morada e templo do Espírito Santo. Para você ser crente em Jesus, foi Jesus que pagou o preço, você é dele. Foi ele que olhou para você e decidiu te escolher, te eleger para livrar do inferno e fogo. O Senhor. Aleluia. Logo somos do Senhor.
E nós devemos com prazer lhe adorar, viver para o Senhor, louvado seja Deus. E o que fizermos com alegria. Quando nós viermos para a casa do Senhor com alegria, às vezes a luta pode nos cercar, você pode estar passando por um momento difícil, mas mesmo assim devemos estar alegres em Cristo, porque nós temos salvo. Louvado seja Deus. Isso não é difícil, não é impossível. Nós somos salvos em Cristo. A Bíblia diz que nós somos casas espirituais, somos morada e templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E por sermos casas espirituais, irmãos, vai estar em nós esse regozijo de estarmos na presença do Senhor e podermos estar lhe adorando no louvor, na oração, na palavra que ouvimos, nos alimentamos, a palavra que nos faz ficarmos fortalecidos, nos encoraja para caminharmos na presença do Senhor. Aleluia. Nada por vanglória. Tem irmãos que Deus usa no louvor, canta um louvor lindo. Aquela irmã, ela não é a pessoa que escreveu aqui no louvor. Todavia, ela está cantando um louvor que alguém foi inspirado para cantar, mas ela está sendo usada também como instrumento, e naquele louvor Deus vai falar aos corações. Deus vai receber aquele sacrifício do louvor, Deus vai abençoar vidas. Aleluia. A outros é dado a palavra com conhecimento, com convicção, para poder alguém que ouve ser abençoado, transformado, liberto. Pois a Bíblia diz: conhecer a verdade, ela vos libertará. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, meus irmãos, nos tornamos transformados por essa palavra, que na verdade é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós não entendemos esse versículo. Eu não posso ser egoísta. Se chega diante de mim a oportunidade de eu ajudar alguém, eu posso ajudar. Meu dever é ajudar. Aleluia. Quando eu moro em uma família que eles são um pouco trabalhador, mas não tiram para brincar, beber. Eles passam na porta no lado do vai para a casa dele, mas pertence a outra pessoa que tem plantação. Está bebendo de chave. Aí tem animais soltos, gado, e os animais entram, irmão. E várias vezes aconteceu, eu passando, vejo, para a moto, entro lá dentro, boto para fora e fico cortando. Mas os bichos gostaram de comer o legume, né? Milho, feijão, não fico esperando. Eles vão passar, vai beber de novo, vai comprar alguma coisa, deixa aberto o bicho entra de novo. Quando eu vejo, vou lá e volto para fora. A plantação não é minha, mas o dono fica satisfeito. E rapaz, foi muito que ficou para fora.
Opa, que bem, que beleza, o irmão chegou aqui, viu? Vosso irmão tinha comido do mundo todo. Ficou grato. Não é só isso não, existem muitas coisas, irmão. Existem pessoas egoístas. Por exemplo, nessa prática, a plantação não é minha, estou nem aí, ele falou que deixar aberto. Não é para ficar aberto. Alguém deixou por falta de responsabilidade. Mas se eu sei que está errado, eu vou fazer o certo. Fazer tudo aí. Caminhando para as cacimbas, a irmã Jaqueline conhece. Tem um caminho pelo olho d'água que entra nos terrenos do Engenho, do irmão Cício Bento. Irmãos, três colchetes por porteira. E a gente ia de moto à noite, nos atalhos, diminuir a viagem. Aí tinha pessoas que abriam assim, de volta às vezes, voltar, eu disse, era moto fechada. Não, estava fechada para ficar fechada. Quando eu passava, o Netinho ficava bem tranquilo, irmão Jaqueline. Mas quando eu não passava, eu pegava a moto, voltava, ia bater no final, para eu aguentar. Chegava lá, estava aberto. Gado de outras pessoas entrava, comendo o seu legume. Isso não é decente. Então, o apóstolo quer dizer que nós devemos não sermos egoístas, né? Não cuidar propriamente daquilo que é nosso, mas sim dos outros também. Termos responsabilidade, né? São práticas que Deus é glorificado também. Aleluia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus. Tudo isso, queridos irmãos, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, libertos pelo poder do seu sacrifício na cruz, tendo o nome escrito no livro da vida, que não haveria ninguém que pudesse fazer isso. Ele fez. Nos ganhou para que nós fôssemos seus servos, fôssemos dele. Quem pagou o preço foi Jesus. Aleluia. É motivo de cada um de nós estarmos alegres na nossa caminhada. Às vezes, quando a luta te faz chorar, mas vamos para Jesus, e te dá alegria para você mesmo chorando, estar alegre. Mesmo com dor, está feliz, porque você foi comprada pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós iremos terminar o culto, orar. Está se aproximando do dia 28. Está dizendo para o irmão Felipe que, enquanto alguns queriam que ele fizesse fazer a inauguração do templo, outros negligenciavam. A gente aprontou, está repocadozinho, fica de boco, pintando de super calmo, e não foi colocada ainda cerâmica, irmão. A gente vai botar, mas para a inauguração agora não vai dar tempo. Mas a inauguração também não é para parecer uma coisa bem bonita, luxuosa, né? Fica mais bonito. Claro que fica. Seria um complemento, né? Já acabado. Mas a inauguração, porque Deus nos deu graça, e lá está a igreja do Senhor, caminhando
adorando o Senhor, para que haja uma confraternização entre irmãos e estarmos juntos. Esse vai ser o nosso objetivo. Amém? Que Deus abençoe. Nós iremos orar, terminando o culto nesta noite. Amado Deus, eterno Pai, Deus infinito, eterno, obrigado, Senhor, pelo dia que nos deste. Obrigado, Senhor, pelos momentos difíceis, pelos momentos bons. Obrigado pela Tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, pela bênção na vida de cada irmão que o Senhor tem concedido. Abençoa, Pai, Teus filhos. Abençoa com todas as suas bênçãos espirituais, capacitando o Senhor a cada instante as nossas vidas na Tua santa presença. Te oro, Deus, para aqueles que não puderam vir nessa noite. Meu Deus, visita aquele que está fraco, fortalece. Aquele que está enfermo, Senhor, sara a enfermidade. Aquele que está triste, alegra seu coração. Diz que o Senhor o ama e que o Senhor tem o céu por herança. Meu Deus, abençoa tua igreja ali na Cacimba, ali na Carnaúba, Senhor. Os irmãos que existem no Olho d'Água, na Vila Maracajá. Senhor, abençoa, fortalece, opera maravilha. Te pedimos pelas almas que estão caminhando, Senhor, à beira da estrada, sem Deus, sem salvação. Meu Deus, usa teu povo como atalaia, como instrumento, Senhor, para proclamar o Santo Evangelho. Usa, Deus, com toda a ousadia e intrepidez, para convencer os contradizentes, Senhor, para que possam temer e temer teu nome e te confessar como Salvador da alma. Amado Deus e Pai, dá-nos uma noite de paz. Te oramos por fé, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Essa palma louva o nome de Jesus. Acho que é igual.